Boa noite. Boa noite. Produção de grãos na Bahia atinge 12,1 milhões de toneladas. Tarifa das passagens de ônibus em Salvador sofre aumento. Presidente do STF participa de congresso em Salvador. Vitória pode garantir acesso para a Série A com 2 rodadas de antecedência. E ainda, uma reportagem especial sobre o trabalho de artistas de rua nos ônibus de Salvador. Tudo isso e muito mais no Jornal Farol. Começando mais uma edição do Jornal Farol já no fim desta sexta-feira, 10 de novembro. Lembrando que para participar do programa basta usar o hashtag Jornal Farol nas redes sociais. E já trago uma notícia que vai afetar você que utiliza o transporte público na capital. A partir de segunda-feira, a passagem de ônibus do transporte público de Salvador vai sofrer reajuste. O prefeito Bruno Reis anunciou hoje que o novo valor será de R$ 5,20. A nova tarifa entra em vigor ainda neste ano e segue até 2024. Dentre as justificativas para o reajuste estão o aumento das despesas, a Covid-19 e o aumento de tributos como ICMS. Como consequência, Salvador continua liderando o ranking como a capital do Nordeste com a tarifa mais cara. Na sequência vem João Pessoa com R$ 4,70 e Aracaju com R$ 4,50. Safra de grãos registra aumento na Bahia. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola, a produção baiana de cereais, oleaginosas e leguminosas já atingiu 12,1 milhões de toneladas, o que representa quase 7% a mais que o ano anterior, resultado que está diretamente ligado ao aumento de 4,5% das áreas plantadas. E hoje o governador da província de Mendoza, na Argentina, Rodolfo Soares, veio a Salvador para encontrar o governador do estado, Jerônimo Rodrigues. Na ocasião, foi discutido os avanços da criação de um hub logístico dos produtos que são exportados da província argentina para a Bahia, com o intuito de criar uma zona franca para as empresas de Mendoza aqui no estado, para que assim possam vender os produtos e comercializar em todo o Nordeste brasileiro. No encontro, também foi abordado a possibilidade de estabelecer uma malha aérea com voos diretos de Mendoza a Salvador e vice-versa. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participou do encerramento do 25º Congresso Nacional do Ministério Público. O presidente do STF palestrou sobre o direito na área digital, para uma sala repleta de autoridades, promotores e procuradores. No seu discurso, Barroso disse, abre aspas, a inteligência artificial tem a capacidade de processar uma grande quantidade de informações para identificar peças mais importantes do processo e ajudar o que já é repetitivo. Precisamos e podemos usar a modernidade em prol da justiça e da dignidade. Fecha aspas. O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde está oferecendo, através do Instituto de Responsabilidade Social, exames gratuitos de mamografia e oftalmologia em Salvador. O serviço será realizado no estacionamento do Salvador Shopping, com os exames de mamografia destinados às mulheres a partir dos 35 anos, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 4 da tarde. Isso acontece de hoje até o final do mês. Já os procedimentos de oftalmologia são destinados a todos que tenham 50 anos ou mais, mas atenção, é apenas nos dias 21 e 22 de novembro, das 7 ao meio-dia. E agora vamos ver como está o trânsito aqui na capital. Estamos no finalzinho do horário de pico. Nossos repórteres vão trazer a situação dos principais pontos da cidade. Boa noite, Suede, Luiz. Muito boa noite também para você, telespectador. Bem, na Avenida Tancredo Neves tem poucos carros e o trânsito flui bem na conexão com a paralela até o fim da via. Na Manuel Dias, o volume de carros já é maior, mas o trânsito segue sem muita lentidão. Na Orla, na Avenida Otávio Mangabeira, o volume é menor que na Manuel Dias e está fluindo bem. Na Estrada do Coco, o trânsito flui normalmente em ambos os sentidos, tanto para quem vai para Lauro de Freitas e Linha Verde, tanto para quem vai sentido Salvador. É com vocês aí no estúdio. Estamos de volta. Mais cedo falamos sobre o aumento na tarifa dos ônibus, que nem sempre é bem recebido pela população, mas agora vamos falar sobre os artistas que trazem leveza e positividade para quem utiliza os coletivos. Acompanhe na reportagem. Em meio à rotina corrida, entre um ônibus e outro, alguns param para olhar, já outros pouco dão atenção. Essa é a vida de quem trabalha levando um pouco de arte dentro do transporte público em Salvador. Em um dos terminais mais movimentados da capital baiana, aproximadamente 460 mil pessoas passam por dia, segundo dados da Socicam. Assim, o Terminal da Lapa acaba sendo visto como um grande palco para a divulgação dos talentos de rua. Transitando entre humor, teatro e stand-up, Thiago Silva viu a cultura como um meio de complementar a renda. Da Lapa Ondina,
ele encaminha os passageiros a comprarem meias, carregadores e outros acessórios com muita diversão. Corre, pai! Eu praticamente tento ter uma comunicação mais, não é, tranquilo ali para não acabar estressando também mais ainda a pessoa, ainda mais pela rotina, né, de estar ali. Então é essa sacada, né? Eu acredito que é a acessibilidade de perceber as pessoas como elas são e respeitar o momento das pessoas, né? É importante a gente respeitar o momento das pessoas. Nem todo mundo vai estar 24 horas transbordando de felicidade. Um cara que é cheio de casa de aluguel, aí vai que ela pega: ô meu filho, eu gostei do seu trabalho, tome R$50 aqui pra tomar uma cervejinha, comer uma acarajé ali, opa aí cada um me dá R$20, cada um me dá R$10 pra tomar uma cervejinha ali pra aproveitar o dia de hoje. E todo mundo precisa da oportunidade, né, velho? Essa é uma grande forma também de sobrevivência. Vocês que são artistas também necessitam de utilizar a arte para poder conquistar novos clientes, né? Mas nem sempre a diversão é a grande protagonista. Os planos podem não seguir o roteiro. Os artistas enfrentam muitas dificuldades ao decorrer do trabalho, como a renda e o preconceito. Então, quando a gente tem uma percepção que o empreendedor, a empreendedora, só se é artista, por exemplo, também quando a gente está dentro de uma face tradicionalmente acadêmica ou em uma loja no shopping, a gente acaba vendo quem está fazendo o empreendedorismo nas ruas como algo que não dá certo, como algo que não se é trabalhoso, como algo que se não é puxada a nossa capacidade intelectual de desenvolver e fazer o nosso trabalho. Então a gente percebe que existe esse preconceito, né? Esse pré-conceito de um empreendedorismo que ele está nas ruas. Afinal, a gente percebe que o empreendedorismo preto, o empreendedorismo afro-indígena nessa cidade se constrói através das ruas. A rua é um grande transporte desse empreendedorismo, não é? Daniel Bahia, músico e guitarrista que também se apresenta nos ônibus de Salvador, sofre com o cenário violento que a cidade se encontra. É tenso, né? A gente trabalha na rua, a gente fica exposto realmente, de certa forma, à violência urbana e tal. Graças a Deus, no meu caso, eu já presenciei algumas situações no meu cotidiano em tempo real ali, não aconteceu nada comigo, mas já presenciei diversas vezes, na verdade. Tipo, coisas críticas, assim, caóticas acontecendo no coletivo, né? Assalto e outros tipos de violências também, sabe? É meio complicado, a gente não tem uma garantia, uma segurança ali, né? São ossos do ofício, como dizem. Apesar desse clima de insegurança, estresse e preocupação, o trabalho feito por Tiago e Daniel se torna importante no cotidiano das pessoas que utilizam os coletivos. A leveza e positividade trazida pelos artistas impactam na sequência do dia de quem os prestigiam. No final das contas, eu tenho que estar ali, tal, vestindo a camisa e rindo mesmo, fazer o corre. E também aquela coisa de levar o momento da hora pro pessoal, né, que eu sei que vou encontrar pelo caminho. Às vezes, um trabalho como esse, em um ambiente como coletivo, evita muitas situações desagradáveis, sabe? É um trabalho bacana, né? Apresentação aí, o artista de rua, comparecido nos ônibus aqui. Nosso aqui com frequência, bom trabalho, boa música, anima aí o dia, né, da galera, tanto dos passageiros quanto da gente, é bacana, show de bola, aprovado. E vamos continuar com as notícias. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor da região metropolitana de Salvador registra crescimento em outubro. A ferramenta usada para medir a inflação das famílias com renda entre 1 a 5 salários mínimos chegou a 0,24% no mês passado, após uma leve queda de 0,02% em setembro. No acumulado dos 10 primeiros meses deste ano, o INPC da região metropolitana é o oitavo mais alto do país, com 3,17%, superando o nacional, com 3,04%. O grupo Bailinho de Quinta celebra o início da temporada comemorativa de shows em comemoração aos 15 anos de banda. Amanhã, a partir das 5 da tarde, a área de eventos da Igreja do Santo Antônio, além do Carmo, vai relembrar a magia do carnaval em uma homenagem à música brasileira.
O show terá um repertório novo com as melhores canções carnavalescas, porém seguindo a tradição experimental e prometem trazer novidades para o palco. E agora vamos acompanhar como vai ser o tempo no fim de semana no estado. Camila Oliveira vai trazer os detalhes para vocês. É isso mesmo, Suede e Luiz. Boa noite para vocês, muito boa noite para você que acompanha o Jornal Farol. Bem, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de onda de calor para o extremo oeste da Bahia. Então, a região de Luiz Eduardo Magalhães, Ibotirama e Barreiras podem esperar altas temperaturas no fim de semana. No sudoeste do estado, em Brumado, a máxima será de 34 e a mínima de 18, com baixas chances de chuvas, apenas 30%. No norte do estado, não chove, em Juazeiro com mínima de 24 e máxima de 36. Já na capital, o fim de semana será de sol, ótimo para pegar aquela praia e praticar alguma atividade ao ar livre. Mas lembre de passar o protetor, pois a máxima é de 31, com probabilidade baixa de chuva isolada somente pela manhã. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Camille. Na Concha Acústica, Luiz Caldas e Saulo se unem em um show voz e violão. Na noite de ontem, os grandes ícones da música baiana comandaram uma apresentação que agitou o público em Salvador, com um repertório recheado de sucessos como Magia, Raiz de Todo Bem e outros clássicos dos novos baianos. O show também contou com a participação de Durval Lelis, que trouxe sucessos do Asa de Águia. O show faz parte de uma turnê especial que está rodando outras cidades brasileiras. Agora, futebol. O Bahia tem em frente mais uma final na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Luiz. Boa noite, Suede. Boa noite, telespectadores do Jornal Farol. Neste domingo, o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense aqui na Fonte Nova. O último resultado dentro de casa não foi dos melhores. O Bahia perdeu por 3-0 contra o Cuiabá. Para esta partida, o técnico Rogério Ceni não conta com o lateral esquerdo Camilo Cândido, que foi expulso. Luciano Juba deve ocupar a vaga no time titular. O jogo acontece neste domingo, às 6h30 da noite, aqui na Arena Fonte Nova, partida válida pela 34ª rodada. Volto com vocês aí do estúdio. Rapaz. Por outro lado, o Vitória está prestes a garantir sua vaga na Série A do Brasileirão do ano que vem. O rubro-negro joga neste domingo contra o Novo Horizontino às 6 da noite em Novo Horizonte, São Paulo. A partida acontece no estádio Jorjão, como é mais conhecido. E com a vitória, o time baiano pode garantir a tão sonhada vaga com 2 rodadas de antecedência para o término do campeonato. E para você que quer curtir o final de semana, a nossa Juliana Brito vai trazer as opções culturais que vão acontecer em Salvador e região metropolitana. Olá para você que está acompanhando o Jornal Farol. A nossa agenda cultural de hoje começa para aqueles que estão procurando um sambinha. Tem show do Diogo Nogueira na Concha Acústica do TCA. É neste sábado agora, às 7 da noite. Agora para o teatro temos a peça Nasci para Cederci, que será hoje e amanhã, às 8 da noite e no domingo, às 7 da noite. A peça está em cartaz no Teatro Sesc, na Casa do Comércio. Para aqueles que buscam momentos de reflexão, uma boa pedida é o espetáculo Demboa. A exposição acontece hoje e amanhã, às 8 da noite e também no domingo, às 7 da noite. Para a família, temos o Rock para Crianças, a história do rock, no Teatro Jorge Amado, no sábado e no domingo, às 4 da tarde. E para fechar com chave de ouro, nós temos o segundo palco do LGBT QIAP+, no Rio Vermelho. Esse evento será neste sábado, às 1 da tarde até às 9 da noite, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. Um ótimo fim de semana para todos. Fim de semana recheado de diversas opções para os diversos gostos, não é mesmo, Luiz? Exatamente, Salvador sempre sendo um caldeirão de cultura, né? Agora chegou o momento de ver o que vocês estão dizendo nas redes sociais pela hashtag Jornal Farol. Roberta Pimentel diz que está indignada e que acha um absurdo mais um aumento de ônibus em Salvador e que quem sofre é a população. João Santos também comentou aqui na hashtag e ele entende que o aumento serve para pagar os motoristas, mas que isso é imoral com o cidadão. É realmente uma situação muito complicada, né? Fica na linha tênue ali entre ajudar os motoristas e prejudicar, de certa forma, o cidadão, né? Cleverson Rodrigues mandou pra gente uma mensagem dizendo que adorou o show de Saulo e de Luiz Caldas na Concha Acústica. Robervânia Macedo falou aqui que o Vitória vai ser campeão e vai furar o Novo Horizontino no domingo, mas quer que o Bahia fique na Série A para ganharem mais Bavis no ano que vem. O torcedor do Vitória sempre achando uma oportunidade para brincar com o torcedor do Bahia, né? O Jornal Farol fica por aqui. Se quiser rever nossas reportagens, acesse nosso canal no YouTube. Boa noite. Não deixe de acompanhar nosso portal de notícias e sintonizar na nossa Rádio Farol. Uma boa noite e um bom final de semana.